Olá, eu sou Marconi Henniger e seja bem-vindo a mais um vídeo da Hora do Café. A Hora do Café é aquele momento que você para tomar um cafezinho e eu aproveito para lhe contar uma história. E a história de hoje vamos falar sobre bioarquitetura e a história do arquiteto Johan van Langen e o Manual do Arquiteto Descalço. Você que está fazendo faculdade, você pode esperar os 5 anos da sua faculdade e depois tentar arrumar um emprego sem experiência nenhuma. Ou você pode se qualificar com o que é mais necessário, com o que o mercado mais demanda, que é desenho técnico e AutoCAD, e conseguir logo o seu primeiro trabalho e entrar na área. Daqui a 5 anos você vai ter 5 anos de experiência na frente de todo mundo. Então fique ligado, acesse aí cursodedesenhotécnico.com e faça o curso de desenho técnico comigo. Se você quiser, você pode ter acesso gratuito à nossa apostila de desenho técnico. Basta acessar aqui na descrição desse vídeo. Lá você também encontra o link para participar do nosso canal do Telegram, onde toda semana eu coloco dicas exclusivas para quem está lá no canal. Você sabe o que é bioarquitetura? Você já ouviu falar? Provavelmente, se você ainda não ouviu falar do nome bioarquitetura, com certeza você já viu a bioarquitetura. Vamos falar sobre isso. Para conhecer a bioarquitetura, vamos falar de Johan van Langen, o arquiteto que escreveu o Manual do Arquiteto Descalço, e o fundador do Instituto de Tecnologias Intuitivas e Bioarquitetura, o TIBA. TIBA, na linguagem tupi-guarani, significa aonde se reúnem as pessoas. Utilizamos para gravar esse vídeo o próprio livro, o Manual do Arquiteto Descalço, escrito pelo Johan. Você encontra aqui na descrição o link para adquirir o seu. E também o site do Instituto TIBA, também está aqui na descrição o link para ele. Bioarquitetura pode ser traduzido ao pé da letra como arquitetura viva ou arquitetura da vida. Mas eu vou deixar uma pessoa que sabe melhor disso do que eu falar sobre esse assunto. Vamos escutar o Johan falar. O Johan não é brasileiro, mas ele fala muito bem português. Fique ligado. Precisamos uma nova arquiteto. O que é a bioarquitetura? Como eu falei, é igual como sempre era a arquitetura, usar material local, não, de construção, não, ligado à temperatura local, condições não, de temperatura, não, seja fria, seja muito calor. Não? Então, os materiais que tem disponível no clima e também, não esqueça, não, a moda de viver, não, os hábitos da gente que vão ocupar esses espaços. Essas são as 3 coisas, não? Clima, materiais, não? E modo de viver. E por que a maioria das pessoas não vivem assim? Porque se você vive desta maneira, você não gasta muito dinheiro. Não, que marketing não, é uma maneira para fazer a gente gastar dinheiro que não tem, para fazer coisas para comprar coisas que elas não precisam e para impressionar gente que elas não gostam. Como você pode ver, essa história está muito bacana e nós temos várias outras histórias que serão lançadas todos os sábados. Para não perder nenhuma delas, vá se inscrevendo no canal, ativando as notificações e deixando o seu like. E também você pode ajudar muito o nosso canal a manter essa produção. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode indicar para os seus amigos, você pode colocar nas suas redes sociais. Johan van Langen nasceu em 1930 na cidade de Amsterdã, na Holanda. Logo após terminar o colegial, emigrou para o Equador. Lá, ele inicia sua carreira de projetista aprendiz, no escritório do renomado arquiteto Guilherme Cubillo. Ele se formaria em arquitetura pela Universidade de Oregon, mas interessado no que acontecia no Brasil, na arquitetura moderna de Brasília, em Oscar Niemeyer, ele vem para cá. Primeiro, ele tenta a própria cidade de Brasília, mas por falta de oportunidades, ele acaba indo parar no Rio de Janeiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Brasília, aqui no episódio 4 da Hora do Café, eu falo sobre a história e a construção dessa cidade. Você pode acessar e depois volta aqui nesse vídeo. Ele trabalharia com o renomado arquiteto Sérgio Bernardes, e lá conheceria sua esposa, Rose. Após se casarem, eles se mudam para São Francisco, Califórnia, e lá têm seus 2 filhos, Peter e Mark. Na Califórnia, Johan projetou vários hospitais em escritórios renomados, como por exemplo Rex Allen ou A.D. Little, bem como o plano diretor da Universidade das Américas do México. Rose começa a se dedicar a uma carreira artística, trabalhando com pintura, fotografia e ilustração. Participou de exposições na Califórnia, Nova York,
Texas e Cidade do México. O trabalho de Rose é bom demais e pode ser apreciado no site do Tibá ou pessoalmente no Instituto. Em 1973, Lengen vai para Alagados, na Bahia, trabalhar em favelas. Sobre essa experiência, ele faz o seguinte relato. Quando caminhava na favela, admirava a criatividade das pessoas e a falta de medo em fazer as próprias coisas. Havia muitas lojas, salões de beleza, uma creche e até uma estrutura de torre. Enquanto os governantes não os ajudavam, eles se viravam como podiam. Percebi imediatamente alguns erros estruturais. Algumas casas já estavam inclinadas, sendo mantidas por outra, ou por suspensão improvisada. Então eu pensei, aqui eu estou, tendo conhecimento, posso ajudar muito simplesmente espalhando esse conhecimento. Pouco depois, Johann começa a trabalhar para a ONU, no México. Ele trabalhou na SAOP, Secretaria de Desenvolvimento Social do México. O objetivo era melhorar as habilidades dos construtores e resolver questões relacionadas a abalos sísmicos, já que lá no México acontecia e acontece até hoje terremotos. Nessa ocasião, introduziu novas tecnologias de construção, tratamento de água e energia renovável. Esse período permitiu a Johann que reunisse e revisasse notas e esboços que fez ao longo dos anos. Esses desenhos tratavam de soluções aplicadas no meio urbano e rural também, e seria o início do Manual do Arquiteto Descalço, publicado no ano de 1984. Em 1987, Johann e Rose compram uma antiga fazenda de café em Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro. Fundam, então, um centro cultural dedicado à pesquisa e soluções ecologicamente sustentáveis. Tratam da bioconstrução, novas abordagens para o design de arquitetura, bem como espaço para artes e ofícios. Surge, então, o Instituto de Tecnologias Intuitivas e Bioarquitetura, ou Tibá. O Tibá organiza oficinas mensais com especialistas de renome em design intuitivo, bioarquitetura, construção com bambu, bioconstrução, agroflorestal e punks, plantas comestíveis não convencionais, e oferece consultas para projetos arquitetônicos. Agora que já conhecemos um pouquinho da história de Johann e Rose e falamos do Instituto Tibá, vamos falar ainda mais sobre as soluções aplicadas à bioarquitetura. A história da arquitetura está diretamente relacionada à evolução humana. O ser humano sempre precisou de abrigo, ou vivia na caverna, porque obtinha o abrigo automaticamente da própria natureza, ou construía os seus próprios abrigos. Os abrigos nos dão proteção contra as intempéries, contra a chuva, contra sol e também contra os animais selvagens, isso no passado, é claro. Portanto, a construção de abrigos, ou seja, a arquitetura, data de milhares de anos. A bioarquitetura, então, parte desse princípio. Esse saber há milhares de anos praticados naquele local, será que ele deve ser desperdiçado e novas técnicas ocidentais devem ser introduzidas? Ou será que podemos aproveitar esse saber? Pensando assim, a bioarquitetura está presente em nossas vidas há milênios. Um dos grandes exemplos de bioarquitetura que temos aqui no Brasil, inclusive, são as construções indígenas, feitas com material local, de forma sustentável e de acordo com o modo de viver daquelas pessoas, daquele povo. Ou seja, possuem exatamente os 3 requisitos citados por Johann no início do vídeo. Outra característica muito importante também é se adaptar ao clima do local, ou seja, a construção tem que favorecer quem lá vai viver. No livro, o Manual do Arquiteto Descalço, nós temos vários exemplos de soluções para diferentes climas. Ele ilustra, por exemplo, que se deve plantar grama ou vegetação exatamente do lado que você tem mais incidência de sol. Assim você não tem a refração do calor. Demonstra também como fazer a solução de corrente de ar, para que você refrigere a casa, para que você tenha uma circulação, entrada e saída, tanto horizontal quanto vertical. Johann faria também mais tarde, devido à sua fascinação pelas construções indígenas, o livro Arquitetura dos Índios. Em resumo, a bioconstrução é uma técnica construtiva que utiliza materiais de baixo impacto ambiental, que ali já estavam, criando assim sistemas alternativos de tratamento de resíduo, consumo de água e de energia. Bom, vamos agora para alguns exemplos práticos. O ar que está dentro de uma casa é mais suscetível a aquecer e a esfriar, de acordo com o clima. O solo varia pouco a temperatura. Assim, se você enterrar uma tubulação que liga a casa, você vai poder ter ar quente no inverno e ar frio no verão, sem nenhum custo, sem gastar energia. Não é porque são usados materiais locais, materiais da terra, materiais da natureza, que a bioarquitetura não seja necessariamente chique. Ela pode ser muito elegante. Nós temos aqui um exemplo interessante
num documentário da Netflix, As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, na primeira temporada, onde a gente vê as paredes feitas numa técnica chamada aqui no Brasil de taipa de pilão. A gente pode ver agora também, nessas fotos, uma bioconstrução muito bacana, muito diferente, muito iluminada, muito colorida e muito divertida também. Os materiais mais utilizados na bioconstrução são terra, pedra, palha, madeira e bambu. O adobe é feito de areia, argila e palha, madeira e pregos para a forma. Taipa de pilão, feita com terra, madeira e prego. Solo-cimento, à base de argila, cimento e água. Ferro-cimento, produzido com malha de vergalhões finos, malha de tela de galinheiro hexagonal, fio de arame recozido, cimento, areia e água. Entre as principais vantagens da bioconstrução, nós temos redução de geração de resíduos, redução do consumo energético, redução dos riscos de incêndio, troca de conhecimentos na própria comunidade, preservação do meio ambiente, que hoje em dia está tão em falta, né? A bioarquitetura tem um olhar diferenciado para o tratamento de resíduos, desde o tratamento de lixo, como resíduos domésticos, restos de comida, ao tratamento da água, ao tratamento também, claro, né, de vidro, plásticos, metais, e por que não o tratamento dos resíduos do banheiro, urina e fezes. E claro, é importante o próprio resto da obra. Esses materiais são reaproveitados para gerar novos recursos aos moradores, fazendo assim um ciclo fechado. Na minha infância, eu visitava muito meu avô Jairo, na roça, em Laranja da Terra, divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Lá a gente via muita bioconstrução aplicada, as casas de pau a pique, os telhados de sapê, utilizar a própria madeira local para fazer as construções. E existia também uma preocupação com a reciclagem, muito mais pela necessidade financeira do que necessariamente pela questão da consciência ecológica. Mas se aproveitava pneu para fazer bacia, se aproveitava a latinha de extrato de tomate para fazer caneca para tomar água, enfim, as garrafas eram cortadas, tudo era muito bem aproveitado, né? Nada era jogado fora. Um exemplo de aproveitamento de resíduos na construção são os sanitários secos. Neste processo, as fezes viram adubo, que podem alimentar uma horta e gerar alimento aos moradores. Por exemplo, a reutilização da água da pia, do chuveiro ou de cisternas serve para regar as plantas. Além disso, de forma geral, também são pensadas maneiras de reaproveitar a água da chuva e gerar energia sustentável. Vamos ver agora algumas imagens de construções feitas com bioarquitetura. Bioarquitetura com telhado verde. Bioarquitetura de superadobe. Bioarquitetura de cob. Bioarquitetura de pedras, terra e madeira. Bioarquitetura utilizando a geografia. Graças ao legado de Johan e Rose, temos aqui no Brasil vários exemplos de bioarquitetura. Vamos conhecer alguns deles. Instituto Pindorama, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, Ubatuba, São Paulo. Projeto Ameríndia, Serra do Cipó, Minas Gerais. Ecocentro IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, Pirenópolis, Goiás. Sítio Monte Alegre, Chapada Diamantina, Ibicoara, Bahia. Instituto de Permacultura do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul. Além de trazer muitos benefícios do ponto de vista ecológico, a bioarquitetura também pode ser bela, pode integrar comunidades, portanto, ela também é uma arquitetura social, que integra as pessoas, que integra a sociedade, onde a própria pessoa, muitas vezes, é quem vai construir sua própria casa, o que passa a ter para ele um valor muito diferente. Ou seja, a gente pode dizer que a bioarquitetura é punk, é do it yourself, faça você mesmo. E claro, fazendo com materiais locais disponíveis, o custo vai ser bem menor. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado aí para os próximos vídeos, lembre-se de se inscrever e espero você no próximo sábado. Um grande abraço!